volta, ele emite o quê? Uma certa luz, uma certa energia, um certo comprimento de onda, um fóton, beleza? Se ele está na camada 1 e saltar, por exemplo, para a camada 3, ele tende a ficar nessa camada mais energética? Não, ele tende a voltar. E quando ele volta, o que acontece? Ele libera energia, só que na outra forma de luz, um outro comprimento de onda. Se ele estava na camada 1 e saltar para a camada 4, por exemplo, o salto é maior, certo? Mas quando ele retornar, ele vai emitir um outro comprimento de onda diferente dos anteriores e com uma energia diferente também. Então, cada salto quântico caracteriza um elemento. Então, você pode ter o elemento ser identificado por duas vias. Uma pelo número atômico, que é a identidade dele, que é o número de prótons, e outro pelo espectro. O que é um espectro? São essas cores que esse desenho está nos indicando, que cada salto indica uma cor, e isto vai dar um registro, e esse registro a gente chama do quê? De espectro, que é a identidade do elemento também. Não existe nenhum elemento na face da Terra, do universo, que tenha o mesmo espectro. O hidrogênio tem um, o hélio tem outro, o criptônio tem outro, cada um tem a sua identidade. Beleza? Bom, o diagrama de Linus Pauling é uma ferramenta extremamente importante dentro da química. Ela te dá a expressão da camada, do subnível. Por quê? Dentro de cada camada tem uma certa quantidade de elétrons. Só que esses elétrons não estão distribuídos ao acaso. Eles estão dentro de subníveis de energia. Quais são os subníveis de energia? O S, o P, o D e o F. Tem o G? Tem o G. E assim por diante, vai na sequência, é como as camadas. Tem a K, L, M, N, O, P, Q, R, S e assim por diante. São infinitos, beleza? Só que cada um tem um nível de energia, uma quantidade de energia, beleza? Então, existem as camadas e existem os subníveis, joia? Agora, Linus Pauling, ele organizou essa distribuição eletrônica, colocando num diagrama. Né? Então, pense comigo agora, né? O diagrama ele é formado por camadas e por subníveis. Dentro de cada subnível existe um número de elétrons. Quais são esses elétrons? O S vale 2, o P vale 6, o D vale 10 e o F vale 14. Beleza? Guardem isso. Agora, a camada tem uma quantidade de elétrons. A camada K tem 2, a camada L tem 8, a M tem 18 e assim na sequência. Só que calma lá, é assim, 2, 8, 18, 32, repete o 32 e volta até o 2, beleza? Até a oitava camada. Vamos aumentar um pouquinho. Então fica 2, 8, 18, 32. Agora repete, 32, volta, 18, 8 e o 2. Essas são as quantidades de elétrons que tem dentro de cada camada. Joia? Agora você tem que distribuir esses elétrons dentro dos subníveis. O S não era 2? 6, 10 e F 14. Joia? Então, como é que fica o diagrama de Linus Pauling? Se você observar, olha ali, ó, a primeira camada tem 2 elétrons. Qual é o subnível que tem 2 elétrons? O S. Então, na primeira camada é um S. A segunda camada, que é a L, tem quantos elétrons? Tem 8. Quais são os subníveis que somados na sequência vão dar 8 elétrons? O S e o P. Porque o S tem 2 e o P tem 6. Então, 2 mais 6, 8. 18, SPD. O F, né? SPDF. E assim por diante. Notem, ó, SPDF. Repete o F e volta até o S. Entenderam? Então o diagrama de Linus Pauling é fácil de se montar. Você, a cada camada, aumenta um subnível. Ó, na primeira camada tem um subnível, na segunda camada tem 2 subníveis, na terceira tem 3, na quarta tem 4. Só que repete, na quinta tem 4, na sexta tem 3, na sétima tem 2 e na oitava tem 1. Agora, como é que funciona a distribuição de Linus Pauling? Na ordem crescente de energia. Então, você começa de trás para frente, sempre na diagonal, começando em 1S2, volta, 2S2, volta, 2P6, 3S2, volta, 3P6, 4S2, volta, 3D10, 4P6, 5S2, volta, 4D10, 5P6, 6S2 e assim sucessivamente. Beleza? Só que no diagrama de Linus Pauling tem um problema. Qual é este problema? É você identificar quem que é o subnível de maior energia e quem que é a camada de valência. Aí o aluno tem sérios problemas. Vamos ver? Aqui nós temos uma distribuição eletrônica do ferro, Fe26. O que é o 26? É o número de prótons. É um átomo eletricamente neutro, Z igual a 26. Número de elétrons, 26. Então, pelo diagrama de Linus Pauling, em ordem crescente de energia, como é que fica? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Se você somar todos esses elétrons, você vai ter quantos elétrons? 26.
que é o mesmo número de prótons. Agora, o que é camada de valência e o que é subnível mais energético? Guardem assim. Subnível mais energético, dentro do diagrama de Linus-Pauling, é o último. Aonde parou? Você fez a distribuição, blá, 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 aonde parou o último é o subnível mais energético. Agora, a camada de valência não é sempre o último. Camada de valência é o maior númerozão. Olha na telinha ali, ó. O 4s2, o 4 não é o maior númerozão de toda essa configuração, então o que ele vai ser? A camada de valência. O último não foi o 3d6, então quem que é o 3d6? É o subnível mais energético. Então, camada de valência é o conjunto do maior númerozão de toda a configuração, beleza? E subnível mais energético é sempre o último, beleza? Guardem isso, extremamente importante. Bom, o que nós podemos agora, dentro do diagrama de Linus-Pauling, entender um pouquinho melhor o átomo, são os números quânticos. O que vem a ser o número quântico? Os números quânticos identificam a posição ou a máxima probabilidade de encontrar um elétron dentro de um elemento. Então, existe o N, que é o número quântico principal, existe o L, que é o número quântico secundário, o ML, que é o número quântico magnético, e o MS, que é o número quântico spin. O que caracterizar o elemento? Como caracterizar o elemento? Como entender um elemento químico, a sua eletrosfera? Através dos números quânticos. O número quântico principal é representado por uma letra, o N, que é o nível. Nível, mesma coisa que camadas. Então, quais são as camadas? K, L, M, N, O, P, Q. Então, para o K, o N vale 1, para o L, o N vale 2 e assim sucessivamente. Já o segundo número quântico é o número quântico secundário. O que vem a ser o número quântico secundário? É o subnível. Os subníveis quais são? O S, o P, o D e o F. Só que para cada uma dessas letras existe o subnível, ou seja, o número quântico secundário, que é o L, e para cada uma destas letras nós temos um número. O L vale para o S 0, para o P vale 1, para o D vale 2 e para o F vale 3. Beleza? Já vamos representar isso num esqueminha fechado. Beleza? O terceiro número quântico é o terceiro número quântico magnético. O que vem a ser o número quântico magnético? Aí que vem a parte complicada da matéria. É o orbital. Nossa, o que é um orbital? É uma região no espaço de máxima probabilidade de encontrar um elétron. Como que a gente representa um orbital? Através de desenhos, através de uma geometria. Quais são essas geometrias? Nós podemos observar que o S ele é esférico e o P é na forma de halteres, ou a gente também pode conhecer como duplo ovoide. Então guardem aí, ó, o S é esférico e o P é em halteres. Mas professor, e o D e o F? A nível de segundo grau, o D e o F não são estudados, devido às suas formas geométricas serem muito complexas. Beleza? Agora, esses desenhos vão ficar representando? Agora não. Esse desenho, que é o S esférico e o P halteres, a gente vai substituir por quadradinhos. Quais são esses quadradinhos? O S, quantos elétrons no máximo eu posso colocar? 2. Só que dentro de cada quadradinho, que é um orbital, certo? Guardem isso. Quantos elétrons eu posso colocar aqui dentro? 2. Então, em cada orbital, o número máximo de elétrons que você pode colocar são 2, de sentidos opostos. Já vamos ver isso. Então, ó, o P são quantos elétrons? São 6. Então, se cada quadradinho cabe em 2, então, cada quadradinho cabe em 2, 2, 2, um total de quanto? 6. O D são quantos quadradinhos? São 5, porque o número máximo de elétrons são quantos? São 10. 10 dividido por 2 vai dar quantos quadradinhos? 5. O F são quantos? 14. Então, quantos quadradinhos nós vamos ter? 7. Beleza? Então, essa seria a disposição dos orbitais. Em vez de a gente ficar fazendo desenho, nós usamos esses quadradinhos. Agora, dentro de cada quadradinho, quantos elétrons? 2, de sentidos opostos. Mas nós temos uma regra para poder distribuir esses elementos, que é a regra de Hund. Como é que diz a regra de Hund? Você vai ter que distribuir os elétrons. No S fica fácil, eu coloco um para cima e o outro vai ser o quê? Para baixo. No P, primeiro você coloca um elétron no primeiro quadrado, depois no segundo, depois no terceiro, deixando todos no mesmo sentido. Depois que você fez o preenchimento até o final, você volta e coloca o segundo, só que de sentido o quê? Oposto. Beleza? No D, como é que ficaria no D? Um primeiro para cima ou para baixo, tanto faz. Vamos colocar primeiro para cima. Um para cima, um para cima, um para cima, um para cima, um para cima. Coloquei quantos? 5, todos para cima. Agora eu preciso colocar mais elétrons. Então você volta no primeiro orbital e coloca o próximo elétron, só que de sentido o quê? Oposto. Beleza? Agora, quarto número quântico é o número quântico spin.
que vem a ser o número quântico spin? É a rotação